Senhor presidente, senhores deputados, não sou assíduo neste microfone, onde desfilam os representantes do povo, versando problemas de ordem regional ou local, ou trazendo comunicações oriundas dos mais diversos pontos do território nacional. Sou, entretanto, impelido a me pronunciar quando assuntos do mais alto interesse atraem a minha atenção. Falo hoje de matéria à primeira vista relacionada com interesses regionais, porém de largo e profundo interesse de toda a nação brasileira. No dia 4 de abril do ano corrente, a cidade de Bauru engalanou-se para festejar as bodas de ouro de um casal paradigma das nossas tradições e dedicado ao esforço educacional do nosso país. Trata-se do professor Antônio Eufrásio de Toledo e Dona Maria do Carmo Leite Toledo, progenitores de nosso colega Maurício Toledo, um dos valores mais altos do Estado de São Paulo em sua representação nesta Câmara. Qual o motivo de tamanho regozijo, não só de Bauru, mas de diversas regiões paulistas, ao celebrar os 50 anos de trabalhos daquele casal inteiramente dedicado ao bem do Brasil? É a consciência de reconhecimento da importância de uma obra realizada no curso de longos anos pela disseminação e consolidação do ensino superior em nossa pátria. Eufrásio de Toledo compreendeu muito antes da fase desenvolvimentista em que nos encontramos que o Brasil não poderia realizar-se em termos de progresso e fortalecimento de sua personalidade nacional sem elevar o nível cultural das gerações que se vinham sucedendo nas últimas décadas. Esse lutador infatigável começou o trabalho incessante na região onde nasci. Paulista que sou, por uma genealogia que atinge 4 séculos, a minha formação da infância e adolescência é mineira, pois, como Eufrásio de Toledo, bebi das águas do rio Sapucaí. Ligado pelo sangue paterno às origens de Piratininga, através dos Salgados, vinculei-me pelo materno aos Renós do sul de Minas, e se, pelos limites político-administrativos, sou um cidadão de São Paulo, pela configuração geográfica das abas setentrionais da Mantiqueira, sou um homem mineiro. Também Eufrásio de Toledo respirou desde menino os ares dos contrafortes da Grande Serra. Nasceu em Cambuí, município vizinho à minha terra natal. Fez o curso primário em Alfenas, também no sul de Minas. Os secundários e superior em Belo Horizonte e Juiz de Fora, de onde saiu engenheiro geógrafo. Conheci-o em Itajubá, onde se integrara no grande movimento nacionalista por mim lançado em 1932. Lecionava no ginásio local, depois de ter sido professor de matemática do Colégio Granbury, em Juiz de Fora. Posteriormente, instalou e dirigiu o ginásio de Paraisópolis, cidade distante da minha 18 quilômetros. Esse ginásio, que é hoje estadual, tem o seu nome. A sua ação no sul de Minas continuou eficientíssima, fundando em Ouro Fino o ginásio e escolas técnicas de química, pontes e estradas, assim como a Escola Técnica do Comércio da cidade de Cristina, hoje Escola Normal Estadual. A grande obra de Eufrásio de Toledo começa, entretanto, em Bauru, onde fundou em 1952 a Instituição Toledo de Ensino, cujas atividades foram iniciadas com os cursos técnicos de estradas e química industrial. Sucessivamente, a instituição estendeu-se pelo estado de São Paulo, incorporando as seguintes escolas de ensino superior: Educação Física, Faculdade de Direito, Faculdade de Ciências Econômicas, em Bauru, Faculdade de Direito, em Presidente Prudente, Faculdade de Filosofia, em Botucatu, Faculdade de Filosofia, em Araçatuba, onde também fundou a Faculdade de Direito. Ainda em Presidente Prudente,
fundou a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas e a Faculdade de Ciências e Letras. Em Presidente Venceslau, a Faculdade de Filosofia e outras duas em Santa Cruz do Rio Pardo e São Manuel. Volvendo a Bauru, instala a Faculdade de Serviço Social. Atualmente, o Prazo de Toledo promove a instalação de novas faculdades nos estados do Paraná e de São Paulo. Como conseguiu esse verdadeiro bandeirante do ensino superior no Brasil realizar tanto e estimular outros tantos batalhadores em todo o país? Para mim, 3 são os fatores que determinaram o surgimento do homem excepcional de que vos estou falando. O primeiro, o seu idealismo superior, animado pelo amor da pátria. O segundo, o seu conhecimento histórico do início e desenvolvimento do ensino superior no Brasil e os efeitos produzidos sobre a formação da nacionalidade brasileira. O terceiro, a compreensão do momento que vivemos, a exigir a elevação do nível cultural em nosso país como condição sem a qual não será possível o desenvolvimentismo nem os fundamentos da integração nacional. Da sua dedicação à pátria, tenho direto conhecimento no convívio entre nós na década de 30, quando o maior movimento cívico e educacional foi lançado no país, salvando a nação da desordem, criando um espírito de patriotismo que perdurou, suscitando o aparecimento de uma geração notabilíssima, cujos valores ainda hoje se manifestam nos mais elevados postos, nas universidades, na magistratura, na diplomacia, nos cargos administrativos e governamentais, e lançando os fundamentos de uma criteriologia sociológica, econômica e política, atualmente dominante nas altas esferas governamentais. Da sua consciência histórica relativa ao ensino superior no Brasil, basta considerar o que tem feito para se ter noção de que ele conhece no que concerne ao nosso passado e às necessidades do presente. O ensino superior em nosso país tem suas raízes na cultura humanística iniciada na Bahia pelos jesuítas. Nos fins do século XVI, era, na realidade, uma faculdade de filosofia e letras, abrangendo os cursos de literatura, filosofia, na qual se incluíam a lógica, a física e a matemática. Os primeiros graus de bacharel foram conferidos em 1575. Seria longo rememorar o desenvolvimento da instrução no Brasil e no decorrer dos séculos XVII e XVIII, estendendo-se a Pernambuco, Rio de Janeiro e outras regiões. A ideia da universidade surgiu, entretanto, em 1592, quando se diplomaram 19 alunos, encontrando oposição da metrópole e até de Roma. O ensino superior no Brasil começa, entretanto, a consolidar-se nos princípios do século XIX, com a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Até então, jovens brasileiros iam fazer seus estudos em Coimbra ou em Montpellier. O regente Dom João, nosso em breve futuro rei, compreendia não ser possível a construção material e política de nossa pátria sem que fosse acompanhada pela criação de uma elite nacional em todos os rumos do saber. Assim fundou a Escola de Medicina, a Escola de Economia Política, a Academia de Belas Artes, uma escola de agronomia, outra de farmácia, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, trazendo grandes cientistas para o nosso país. Os planos, projetos, discussões sobre o ensino superior no Brasil prolongaram-se durante o primeiro reinado, a regência, o segundo reinado. Para não nos alongarmos sobre o assunto, daremos uma data significativa, 11 de agosto de 1827, a criação dos 2 cursos jurídicos de São Paulo e de Olinda, por iniciativa do Visconde de São Leopoldo. Em São Paulo foi instalada a Faculdade de Direito em 1º de maio de 1828 e a de Olinda em 15 de maio do mesmo ano. A história do ensino superior em nosso país demandaria dilatado tempo, que não cabe neste pequeno discurso. É um trabalho incessante
de homens ilustres, que se desenvolve durante o século XIX e chega até nossos dias. Eufrásio de Toledo insere-se entre esses brasileiros que até o presente vêm batalhando por elevar o nível de nossa cultura nacional. Dos dois motivos expostos, decorre o terceiro: a compreensão que o nosso homenageado tem da urgente necessidade de animarmos a nossa atual estrutura e infraestrutura do desenvolvimento brasileiro, uma indispensável superestrutura cultural, de sorte a possuirmos uma elite capaz de se atualizar com as novas circunstâncias do nosso progresso. É a esse professor iluminado por tão superiores ideais que rendo nesta pequena oração minhas homenagens pelo que tem feito e continua a fazer em benefício da nação brasileira. Senhor presidente, senhores deputados, estamos na antevéspera de mais um aniversário da independência do Brasil. Este ano foi o da comemoração do 6º centenário do Poder Legislativo em nosso país. Oradores brilhantes da Câmara e do Senado e eminentes escritores trataram desta matéria. Observei, entretanto, que houve uma omissão. Em nenhum dos pronunciamentos eruditos e brilhantes que tivemos ocasião de ouvir de ler, existe o que eu julgo de uma importância máxima e que deve servir de pano de fundo aos episódios ocorridos desde a elevação do Brasil a reino em 1815 até o grito da independência em 22 e posteriormente da convocação da Constituinte até o 7 de abril de 31. É a moldura dos episódios, sem o que não se pode compreender como o Brasil evoluiu no sentido das ideias para que se realizassem aqueles acontecimentos. Refiro-me à origem dos parlamentos, das assembleias populares, à evolução desta ideia, aos pensadores políticos que influíram desde o século XVII até o alvorecer do século XIX, na formação de uma mentalidade da qual decorreram a independência dos povos americanos e a Constituição dos Estados Unidos, da França e dos demais países da América Latina. O povo brasileiro assistiu às nossas comemorações. Entretanto, na maioria, ignora o que seja o parlamento. Ignora qual a sua origem, de onde veio, o que significa e qual a sua missão. Essa lacuna é que quero preencher. Numa amistosa conversa com meus pares, mas visando, sobretudo, uma doutrinação ao povo brasileiro para que saiba o que é a instituição parlamentar e o que a ela compete e de onde ela veio e as lutas que enfrentou. Começaremos na antiguidade. As primeiras assembleias foram na Grécia, onde havia em cada pequena república, pois as cidades gregas eram estados, havia um senado e havia uma assembleia popular. Estes estados gregos se reuniam numa grande assembleia, denominada anfitriônica,
e ali debatiam os problemas de toda a península e os problemas comuns aos diversos reinos. É, portanto, muito antiga a ideia da Assembleia Popular. Passando a Roma, verificamos, no tempo da República, que havia uma Assembleia eleita por cúrias ou paróquias e por centúrias, grupos de paróquias. E houve a Assembleia da Plebe, que se tornou a mais importante, absorvendo quase todas as atribuições legislativas. Estas assembleias funcionaram até a fundação do Império. Posteriormente a César e Otávio Augusto foram suprimidas, mas foram conservadas as assembleias provinciais, que nós chamamos hoje assembleias legislativas, como a anfitriônica da Grécia. Nós podemos comparar ao nosso Parlamento Nacional, já que estamos num regime federativo, em que os estados gozam de autonomia, têm seus legislativos próprios, mas se reúnem aqui, nesta nossa casa e no Senado, realizando o que os gregos chamavam assembleias anfitriônicas. Destruído o Império Romano, deu-se a invasão do que se chama bárbaros. Eram os povos das florestas germânicas que desabavam sobre a Europa, invadindo-a e dominando-a. Naquele tempo, ressurge a ideia da Assembleia Popular, porquanto os germânicos possuíam assembleias que elegiam seus reis. A ideia da Assembleia Popular foi gradativamente se estendendo pela Europa. Seria longo estudarmos a evolução política da Idade Média, desde o feudalismo, a centralização monárquica, as lutas entre o poder espiritual e o poder temporal, pelo que passemos adiante no período mais próximo a nós. Esse período mais próximo é o século XVII, que foi um grande laboratório de ideias, as quais vieram repercutir no século XVIII e do século XVIII aos arvores da nossa independência política. As ideias dominantes na Europa no século XVII podem ser resumidas enunciando o nome dos grandes pensadores de então. Na Holanda é Spinoza, o qual defende os direitos individuais controlados pelo Estado e expõe os princípios da soberania, como, diz ele, a encarnação do espírito de todos os membros da comunidade. Do século XVIII aos arvores da nossa independência política. As ideias dominantes na Europa no século XVII podem ser resumidas enunciando o nome dos grandes pensadores de então. Na Holanda
é Spinoza, o qual defende os direitos individuais controlados pelo Estado e expõe os princípios da soberania, como, diz ele, a encarnação do espírito de todos os membros da comunidade. Na Alemanha, é a grande figura de Pufendorf, o homem que sistematizou a doutrina do direito natural. Pufendorf é favorável às eleições ao parlamento e declara as funções do poder legislativo não diminuem a autoridade dos reis. Na França, nessa mesma época, predominavam as ideias de Richelieu, de Fénelon e de Bossuet, que eram absolutistas, otorgando todo o poder aos reis. Mas é na Inglaterra que nós vemos o desenvolver da ideia parlamentar, a sua objetivação concreta, o seu funcionamento no sistema das instituições inglesas. O parlamento na Inglaterra teve origem nas assembleias saxônias, mas só foi chamado parlamento depois do Bill de Henrique III, em 1225, em plena Idade Média. A partir, 4 anos depois, em 1229, começa-se a usar o nome de parlamento. Os parlamentos ingleses tiveram de lutar contra as prerrogativas dos monarcas. É interessante observar, na evolução da ideia parlamentar, como dali veio a origem de toda a inquietação do século seguinte, do século XVIII, o surgimento de grandes pensadores que se refletem até hoje entre nós. A primeira luta, e luta séria, do parlamento foi com Jaime I. O partido parlamentar tinha como inspiradores 2 grandes juristas, Coke e Selden. Jaime I, irritado, declarou: os direitos da coroa não podem estar sujeitos à língua de um jurista. Jaime I foi sucedido por Carlos I. Este declarou guerra aberta ao parlamento, que dissolveu, encabeçando uma guerra civil por questões de ordem religiosa. Carlos I foi derrotado por Cromwell e posteriormente decapitado. Surge então a ditadura de Cromwell. É uma república. É ele chamado Lorde Protetor. Mas também ele dissolveu o parlamento. Criou outro depois, que não se submetendo a seus caprichos, foi também dissolvido. Finalmente, Cromwell
é derrotado pelo general Monk e é entronizado Carlos II. É no período de Carlos II que se verifica a grande revolução política da Inglaterra. Em 1679, este rei assina o ato do habeas corpus. Carlos II realizou uma monarquia moderada, limitada, havendo preeminência do órgão parlamentar. Mas é no governo de Guilherme III que se dá um fato decisivo para a consolidação do parlamento. É o famoso Bill de 1889. Vale a pena ler o texto desse documento da maior importância histórica. Ali aparece o parlamento constituído pela Câmara dos Lordes espirituais e temporais e a Câmara dos Comuns. E são feitas todas restrições ao arbítrio real, dando-se um valor extraordinário aos legisladores. Neste século XVII, grandes pensadores surgiram na Inglaterra. Entre eles, Milton, o poeta do Paraíso Perdido, que era também filósofo e pensador político, era um defensor da ditadura de Cromwell. Na mesma ocasião, no reinado de Carlos II, surge Filmer, que defende o absolutismo dos reis. Mas um terceiro de grande prestígio também aparece, é Harrington. As ideias de Harrington influíram extraordinariamente na evolução do pensamento político francês e do pensamento político norte-americano. Na biblioteca de Jefferson foi encontrado um volume da obra de Harrington. Ele exerceu fascínio sobre Adams, sobre Franklin, sobre o mesmo Jefferson e sobre Washington, fundador da nacionalidade. Mas as duas figuras máximas do século XVII são, indubitavelmente, Hobbes e Locke. Hobbes parte do princípio de uma concepção determinista e mecânica da natureza humana. Não é um otimista em relação ao homem. Para ele, deveria ser válida a máxima de Plauto, que diz: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. E baseado nisto, Hobbes propõe um governo forte, centralizador, cabendo todo o poder legislativo ao próprio monarca. Hobbes é o precursor do Estado totalitário de nossos dias.
Ao contrário deste pensador, Locke. Locke era liberal, pugnava pelos direitos da pessoa humana, lutava pela liberdade da imprensa, pela liberdade dos partidos, exerceu imensa influência, principalmente na França, onde Jean-Jacques Rousseau era como que um seu discípulo. Assim chegamos ao fim do século XVII para entrar no século XVIII. Este século XVII tinha sido precedido nos fins do século XVI por dois vultos da maior relevância. Um foi Tomás More, era discípulo de Platão e escreveu um livro propondo um sistema de governo que ele próprio denominou utopia, palavra até hoje usada para as coisas irrealizáveis ou inexequíveis. Por outro lado, Francis Bacon. Francis Bacon, que não deveremos confundir com Rogério Bacon, do período medieval, foi o grande revolucionário da filosofia e da ciência. Ele propôs substituir-se o velho órgão de Aristóteles por um novo órgão, isto é, a filosofia aristotélica dedutivista. Ele propunha fosse substituída por uma filosofia indutivista. É com Francis Bacon que se desenvolve a ciência na Europa, baseada nos métodos objetivos do indutivismo. Este Francis Bacon, entretanto, politicamente, era absolutista, proclamava todo o poder aos reis. E este momento dos fins do século XVI é que foi a porta que se abriu para o século XVII. Entramos, entretanto, no século XVIII. Vejamos o panorama do pensamento político na Europa naquele tempo. Na França, a partir da morte de Luís XIV, em 1715, começam a predominar as ideias liberais e constitucionalistas. As figuras principais do pensamento político em França foram Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Voltaire era mais um crítico do que um construtor sistematizado de ideias. Lutava pela liberdade intelectual, religiosa e política. Era favorável às eleições e ao parlamento. Entretanto, o pensador mais lúcido, seu contemporâneo, foi Montesquieu. Montesquieu adotava o critério de se abster de ideias abstratas
e somente encarar objetivamente a realidade dos povos. Ele era um historicista e, ao mesmo tempo, um realista. Como historicista, ele escreveu um livro da maior importância no ano de 1734. Intitula-se Considerações acerca da grandeza dos romanos e da sua decadência. Impressionado pelas estruturas políticas da República Romana, Montesquieu não se cingiu apenas à conceituação histórica dos tempos passados. Tratou de viajar à Europa e conhecer os regimes adotados pelos diferentes povos. E, principalmente, na sua permanência de 2 anos na Inglaterra, pôde aurir a seiva do pensamento inglês, que já vinha, como vos disse há pouco, desde o século XVII. Montesquieu apresenta-nos uma ideia quase original: a divisão dos poderes. Esta divisão dos poderes já estava sugerida por Locke, mas Montesquieu planejou um sistema governamental em que fossem equipotentes, equivalentes e harmônicos o executivo, o legislativo e o judiciário. Pode-se dizer que Montesquieu, destes 3 pensadores franceses de que vos falei, não é apenas o mais correto, é também o que mais influiu nas elites, sobretudo americanas. O outro pensador é Jean-Jacques Rousseau. Dos 3 é o mais popular. Parte da ideia do homem natural, o nobre selvagem. Afirma que o homem nasce bom e que o perverte é o progresso, a civilização. Propõe uma forma de governo em que predomine aquilo que já existia há longos séculos entre os homens selvagens. Jean-Jacques Rousseau, pelas suas ideias liberais, era também favorável ao parlamento e às eleições. Entretanto, como Voltaire, não acreditava no discernimento das massas eleitorais. Rousseau vai além. Afirma que a vontade geral, outra teoria por ele exposta, é o resultado da opinião da maioria, pressupondo uma maioria e uma minoria. Ele prevê a ideia dos partidos. E então afirma que estes devem ser numerosos, para que a opinião não fique centralizada em poucos.
Estas são as ideias de Rousseau. Mas, no século XVIII, há o grande movimento de ideias na própria Inglaterra, decorrente do que já vinha desde o século anterior. Os grandes pensadores foram Brown, Hume, Ferguson, Price e Priestley. Mas eu me atenho em dois que julgo da maior importância. É Blackstone e João Delorme. Estes são os máximos pensadores ingleses do século XVIII. Blackstone é pelo poder legislativo, a soberania do Estado, mas é apologista intransigente das instituições britânicas. Ele afirma que a liberdade na Inglaterra é garantida de modo quase perfeito. Louva, portanto, a política da Inglaterra. Quanto a Delorme, também é um panegirista das instituições inglesas, que ele considera modelares e dignas de serem imitadas por todos os povos. Delorme bate-se pela liberdade da imprensa, pelo sistema de partidos, afirma a superioridade dos governos civis sobre os militares e faz uma crítica ferina à vontade geral de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau baseia a soberania dos Estados na vontade geral. E Delorme diz: a vontade geral não passa da vontade dos políticos. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos receberam, como vos disse há pouco, grande influência desses pensadores ingleses e franceses. Já vos citei Adams, Jefferson, Franklin. Mas é curioso notar a viagem das ideias. Elas viajaram através do Atlântico para os Estados Unidos e regressaram dos Estados Unidos para a França, sendo que a Revolução Francesa foi o resultado da propaganda das ideias americanas, expostas principalmente por Benjamin Franklin, que teve grande permanência em Paris. Para se verificar a influência desses pensadores do século XVII e do século XVIII nos Estados Unidos, basta lermos a Declaração de Direitos do Congresso de Virgínia e, posteriormente, a própria Constituição americana. Aliás, toda a nossa América estava impregnada destes pensamentos que nos vinham através do oceano. Basta ler os manifestos, as atitudes de Bolívar, de Hidalgo, de O'Higgins, de Sucre, de San Martín, de José Bonifácio, de Pedro I, e verificaremos que os próceres da independência dos povos da América estavam grandemente influenciados
pelas ideias que procurei vos expor através da rememoração dos grandes pensadores dos séculos anteriores. Esta era a situação ideológica quando se processa a independência do Brasil. Antes de nós, como reflexo de suas próprias ideias, indo aos Estados Unidos e voltando de torno à viagem, a França criou seu parlamento. Primeiro foi a convocação dos Estados Gerais, em 1789. No mesmo ano, a Assembleia Constituinte. E ainda nesse ano, a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem, muito inspirados em Rousseau, em Locke, mas principalmente com grandes afinidades relativamente à Declaração dos Direitos da Virgínia, que precederam a Declaração Francesa. Vem depois a Assembleia Legislativa. Foi durante a sua vigência que se deu a grande anarquia política em Paris e os acontecimentos que culminaram com o terror. No meio de toda a desordem, do caos da Revolução Francesa, flutuavam, entretanto, as ideias sadias dos filósofos de que vos falei e que vieram a ser concretizadas depois do golpe de Brumário por Napoleão, vieram a ser concretizadas no império criado por Bonaparte e introduzidas em quase todos os países da Europa. Mas, e o Brasil? Deixei por último para vos falar da influência de Espanha e Portugal. A Revolução de 1820, na cidade do Porto, revela quanto a mentalidade portuguesa estava impregnada das ideias liberais e constitucionais que empolgavam a Europa desde o Congresso de Viena de 1815. Há paradoxos na história. Foi no governo de Dom José I, sob a ditadura do Marquês de Pombal, que estas ideias revolucionárias começaram a entrar na terra lusitana. Por quê? O Marquês de Pombal realizou grandes reformas administrativas e políticas, mas a mais importante das reformas foi a da Universidade de Coimbra. Substituiu os critérios escolásticos pelos critérios de uma filosofia naturalista, que era dominante em todo o continente europeu. E foi, por assim dizer, o precursor do período do experimentalismo científico do século XIX. Criou uma geração de estudantes e depois diplomados por aquela universidade, de largas visões, amplos horizontes na consideração dos fenômenos econômicos, sociais, políticos, entre eles o nosso José Bonifácio, que também viajou 10 anos pela Europa, e o Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Souza Coutinho,
e o Conde da Barca, que estiveram no Brasil e muito concorreram para o desenvolvimento da nossa mentalidade de povo jovem. O próprio Dom João VI era imbuído das ideias novas. Pombal, portanto, exercendo um governo ditatorial com pulso de ferro, por outro lado, trabalhou contra si mesmo. Porque abrindo as portas ao pensamento europeu, arejando a mentalidade das novas gerações, deu oportunidade a que entrassem no país justamente as ideias contrárias ao tipo de seu governo. São os paradoxos da história. Na ocasião em que o Brasil foi elevado à categoria de reino, em 16 de dezembro de 1815, por el rei Dom João VI, estas ideias já estavam circulando nas elites brasileiras. Nada vem por acaso e de improviso na história. Tudo é elaborado lentamente, através dos anos, razão pela qual remontei aos tempos mais antigos e posteriormente aos séculos mais recentes, para compreendermos a significação do parlamento, as suas funções e as lutas que teve de enfrentar para sobreviver, principalmente na Inglaterra. Estas ideias já estavam em Portugal e estavam no Brasil, mas houve também a influência da Espanha. Em 1812, o general Dorriego sublevou-se numa revolução constitucionalista. Não teve êxito. Mas em 1820, promulga-se finalmente uma Constituição Liberal em Cádiz. Esta Constituição teve tal influência no Brasil que o povo do Rio de Janeiro, marchando pelo Largo do Rossio, convocou a presença do príncipe Dom Pedro e ali o fez jurar, em nome de seu pai, que seria dotada a Constituição Espanhola no Brasil, enquanto não tivéssemos uma própria. Esta foi a influência exercida pela Península Ibérica, concomitantemente com as que nos vinham dos Estados Unidos, principalmente, e da França. Os constituintes brasileiros de 1823 eram homens de valor intelectual, mental e cultural. Eles, portanto, representavam as elites interpretadoras das realidades nacionais, o que não os excluía de certo idealismo utópico que se mesclava às proposições de caráter mais realista. A evolução do parlamento no Brasil dá-se a partir da regência. Ilustres oradores, que neste ano de comemorações me precederam, já trataram dos episódios ocorridos por ocasião de nossa independência
da convocação da Constituinte, da dissolução da nossa Constituinte, da outorga de uma carta constitucional por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824. Esgotaram a matéria de maneira brilhante, e seria inútil repetir. Basta dizermos que os constituintes cumpriram seu dever, enfrentando o arbítrio de Dom Pedro I, que posteriormente, depois dos tumultuosos dias de 1831 e dos não menos agitados dias da regência, entramos com a maioridade de Pedro II, por assim dizer, na maturidade política. E então, dali para cá, o parlamento brasileiro teve de enfrentar problemas os mais relevantes. Votou várias leis eleitorais, porque era preciso de experiência em experiência chegar à realidade da situação brasileira. Teve o problema da escravatura, onde conflitavam os interesses de uma economia incipiente e os altos sentimentos cristãos do povo brasileiro. Com critério, ponderação e equilíbrio, os nossos parlamentares foram realizando gradativamente a abolição da escravatura em nosso país. Votando a lei do ventre livre, a lei dos maiores de 60 anos. Antes disso, proibindo o tráfico, com Eusébio de Queiroz. Até que, finalmente, na proporcionalidade do desenvolvimento econômico do Brasil, que propiciava uma medida mais forte. A ideia evolui, transborda da imprensa e das ruas para o parlamento. E assistimos ao grande episódio de 13 de maio de 88, quando é definitivamente extinta a escravatura no Brasil. Depois do Ministério de Concentração do Marquês de Paraná e a trégua dos partidos, pouco a pouco foi evoluindo a ideia federalista. Era uma consequência natural do esvaziamento dos partidos. Tínhamos dois partidos, o liberal e o conservador. Com a política de conciliação do Marquês de Paraná, que objetivava, integrando o Brasil na grande onda de progresso material que dominava em todos os países da Europa, naquela era chamada vitoriana, que governava a Inglaterra, a Rainha Vitória, e que outros chamam da Revolução Industrial Europeia, objetivando todos a realização de progressos materiais, surgindo figuras de grande clarividência nesse sentido, como o Visconde de Mauá. Os partidos foram se esvaziando. Já o conservador não tinha o que conservar, nem o liberal a reformar. Mas como o homem, como dizia Aristóteles, é um animal político, era preciso criar motivação nova para o espírito político de nossos patrícios.
E uma vez que já se não podiam ater a ideias gerais concernentes a programas partidários, volveram-se as atenções para as regionalidades. E desta atenção às regionalidades resultou o anseio pelo sistema federativo. Os últimos tempos da monarquia foram dominados por esta ideia. Joaquim Nabuco desejava o liberalismo, o parlamentarismo com a monarquia. Rui Barbosa já declarava desejar o federalismo com ou sem a monarquia. Era já o caminho de sua carreira política para o setor republicano. Após a Guerra do Paraguai, estas ideias federalista e republicana vão dominando os espíritos, até que chegamos em 1889, quando é implantado o novo regime. Também este novo regime no Brasil teve a contribuição das ideias positivistas de Augusto Conte, ainda que não de uma maneira total, mas em muitos pontos das decisões, deliberações dos nossos políticos. Para se ter ideia da grandeza do parlamento do Império, basta citar alguns nomes. Seria longa lista, mas citaremos Bernardo de Vasconcelos, Zacarias Cotegipe, o Visconde do Uruguai, Ouro Preto, Andrade Figueira, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. Começamos a República numa situação difícil de adaptação ao novo regime. Era natural que sobreviessem as desavenças e desordens políticas. E então o parlamento brasileiro, já no novo regime, é também dissolvido pelo Marechal Deodoro. Pouco depois, é o Marechal Deodoro que é deposto, subindo ao poder Floriano Peixoto. Entramos num período de graves agitações, com a Revolução Federalista no Sul, a revolta da Esquadra com Custódio de Mello, até que finalmente, a partir do governo de Prudente de Moraes, começa a consolidação da ordem política e civil em nosso país. Estas rememorações que vos faço, como vos disse no início desta oração, visam preencher uma lacuna. Durante todo o ano, falamos com proficiência, com vigor, com conhecimento histórico dos fatos ocorridos no período de nossa independência. Mas todos se esqueceram de perguntar o que é uma Assembleia, o que é um parlamento, quando começou a existirem os parlamentos, que lutas teve o parlamento para sobreviver, em que países pensadores eminentes foram favoráveis à ideia parlamentar. Isto estava faltando. E eu entendi de trazer esta contribuição não para vós, que sabeis essas coisas, mas para o povo brasileiro,
ter compreensão das homenagens aqui rendidas àqueles homens que, ao alvorecer da nossa vida independente, principiaram uma tarefa de geração em geração para o engrandecimento da nossa pátria. Excelência, me permite uma É a intervenção. palavra. Vossa Excelência, nesta tarde, traz à Câmara dos Deputados uma contribuição inestimável, relatando a história do parlamento no mundo. E o faz com o propósito deliberado, como acentuou, de preencher uma lacuna, desde que, no curso deste ano, comemorando-se o Sesc centenário da instalação do poder legislativo no país, ainda ninguém se havia apercebido da conveniência de fazer um histórico da vida do poder no mundo. Mas, das considerações de Vossa Excelência, observa-se que a história se repete. Neste instante, verificamos que no Brasil nós voltamos à era de Jaime II, em que não se admitia que a língua de um jurista atingisse a intangibilidade do trono. O fato se repete nos dias atuais. A intangibilidade do poder executivo não pode ser alcançado pela língua do jurista. E o que é mais, já que Vossa Excelência fala nas omissões, há uma que deve ser acentuada por imperdoável. É que não se conhece uma manifestação do chefe do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo no ano do transcurso do sesquicentenário da fundação do Parlamento no Brasil. O Presidente da República é um homem muito cortês. Não falta a nenhuma solenidade. Mas é de observar-se que nem pelo menos para o efeito da cortesia de respeito àquele dispositivo constitucional, que determina que os poderes devem ser harmônicos, ainda que independentes. A atitude do chefe do Poder Executivo não condiz com aquele respeito estabelecido na Constituição, desde que não deu nenhuma demonstração capaz de testemunhar que os poderes são efetivamente harmônicos. Agradeço a parte com que me honra o ilustre deputado João Borges, mas quero dizer que a metodologia que adotei neste discurso foi exclusivamente expositiva. Eu quis expor o que pensaram grandes filósofos, grandes políticos, as lutas que teve o parlamento com os reis, as revoluções americana e francesa, e o estado de espírito dos nossos constituintes em 1823. De forma alguma desejei comentar, tecer comentários sobre a atual política brasileira. Mas quero dizer que o deputado João Borges exagera um pouco, porquanto nós somos um poder como poder executivo e temos tido também provas dessa consideração quando o executivo submete ao poder legislativo as suas proposições. Tanto é que quase que 2 vezes por semana nós vemos a nomeação de comissões mistas para estudar e emendar projetos de origem governamental. Não é exatamente a situação.
Sua Excelência diz que a história se repete. Não é exatamente a situação de Jaime I. Não é a situação de Carlos I. Há uma diferença muito grande. E, além do mais, o Executivo no Brasil tem manifestado o desejo de nós caminharmos cada vez mais para o aprimoramento desta harmonia de poderes, para o aprimoramento de nossas instituições, que devem, como desejava Voltaire era inimigo de revoluções, e dizia que as reformas por ele propostas deveriam ser realizadas gradualmente e dentro da lei. Assim, penso eu, que deveremos realizar gradualmente as reformas que desejarmos ou que porventura viermos a desejar. Principalmente tendo em vista, meu caro colega, a situação de anarquia em que se encontra a América do Sul. Nós estamos rodeados de países lançados no caos político. A situação do Chile, com todos os transportes paralisados, rebeliões no Uruguai, na Argentina, naquele país. Os outros países também não se encontram em situação estável. Nós temos a fortuna de ter estabilidade política e ordem interna em nosso país. E por isso, devemos ter uma compreensão das necessidades atuais e dos desejos futuros. É preciso ainda notarmos que estamos num período histórico do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e isto influi grandemente nas expressões políticas de um povo. O parlamento hoje tem funções da maior relevância, como não tiveram os parlamentos de outros tempos. É um momento de adaptação à tecnologia, à ciência, às leis econômicas, à situação social, que é um novo fator que veio também para o complexo da vida brasileira. Nestas condições, eu diria ao deputado João Borges, que eu tanto admiro e prezo, que tenhamos paciência e tenhamos o prazer de dizer, entre todas as nações da América do Sul, pelo menos nós somos a nação que mantém uma ordem interna. Você dispõe de 5 minutos, nobre deputado. Você dispõe de 5 minutos, nobre deputado, para terminar o discurso. Senhor deputado Plínio Salgado, em aditamento à extraordinária resposta que Vossa Excelência já deu à parte do nobre deputado João Borges, eu acrescentaria apenas, como dado e contribuição de um modesto colega seu, que não cabe em absoluto o paralelo histórico que Sua Excelência fez. Ora, todos nós sabemos que no caso de Jaime I, que foi, aliás, o primeiro monarca da dinastia Stuart, de origem escocesa, tratava-se de um rei de origem católica, de formação católica, que tinha o apoio apenas de uma pequena parte da nobreza inglesa, também de religião católica, chefiada pelo Duque de Norfolk. Enquanto que o parlamento, de um modo geral, era composto, em sua grande maioria, de maioria anglicana e, portanto, contrária às tendências religiosas do chefe do Poder Executivo. No caso brasileiro, exatamente o inverso ocorre. Há realmente um parlamento brasileiro, mas cuja maioria apoia, e apoia entusiasticamente, o chefe do Poder Executivo. Senhor presidente, para encerrar estas minhas considerações, quero, e por isso escrevi, lembrar aos meus pares
o nosso dever no presente instante histórico é de continuar a tradição do parlamento da nossa pátria, elevar nosso espírito público, estar atentos às novas circunstâncias do mundo moderno, principalmente as que se referem a novas condições da harmonização dos três poderes. Preocuparmos-nos mais com assuntos gerais de ordem nacional do que nos atermos a pequenos fatos que só poderão ser considerados numa visão de conjunto da nossa vida social, econômica e política. Imprimirmos às nossas discussões um teor de elevada cultura, de polidez e decoro parlamentar. Se assim procedermos, seremos dignos de nossos antepassados que honraram a nação como legisladores durante 150 anos. Nossas vozes não se perderão no infinito do tempo, nem ficarão adormecidas nas páginas dos anais. Toda palavra ou frase, uma vez pronunciada, marcou um instante na nossa própria vida e na vida daqueles que nos ouviram. A palavra pronunciada jamais se perde. Ao terminar estas considerações sobre a evolução do parlamento no mundo e em nossa pátria, tenho a impressão de escutar os debates em plenário desde os tempos antigos da nossa história. São as vozes dos oradores que surgiram, deram a sua mensagem e desapareceram na sombra da morte. Parece-me ouvir as vozes de Nabuco, de Rui Barbosa. Elas estão aqui presentes, no ar que respiramos. Elas harmonizam-se com a ressonância de nosso patriotismo quando abrimos a boca para falar em benefício da nação. Vozes do século em que vibraram e que até hoje vibram. Vozes dos que pugnaram por nobres ideais. Vozes do Brasil.